a mais uma aula do mini curso de Direito Eleitoral. A matéria que a gente vai abordar aqui hoje são as ações eleitorais. E, claro, não vamos trazer a parte muito técnica, muito jurídica, para que seja de pleno conhecimento de todos e entendimento até daquelas pessoas que são mais leigas no assunto. Então, o importante é que a gente passe para vocês quais são as ações eleitorais, qual mais ou menos é um procedimento de uma ação eleitoral. E já podemos começar a dizer que o processo eleitoral é um processo mais sério, os prazos são mais curtos, tendo em vista a urgência de finalizar aquele período eleitoral. Mas é utilizado como base o nosso Código de Processo Civil. Então, a primeira ação que a gente vai analisar, na verdade, é denominada a impugnação de registro de candidatura. Essa impugnação do registro de candidatura tem um prazo de 5 dias para ser distribuída da publicação da lista de candidatos registrados na Justiça Eleitoral. E ela tem um objetivo de literalmente impugnar aquela candidatura, de identificar aquele candidato que ele não possui os requisitos necessários e não cumpre os requisitos legais estabelecidos pelo nosso Código, pela nossa Constituição, para que possa participar daquela eleição. No entanto, por se tratar de um processo eleitoral baseado nos ditames da Constituição e do processo civil, é garantido a esse candidato o seu direito de resposta, que é um prazo de defesa que é estabelecido por 7 dias para que o candidato apresente as suas razões de que ele possui sim aqueles requisitos de elegibilidade. Além dessas razões e desses fatos que ele pode narrar na sua defesa, ele também pode apresentar testemunhas e documentos que comprovem a sua versão. Essas testemunhas são obrigadas a comparecer e os documentos que porventura sejam mencionados por eles, mas que não estejam na posse do candidato, podem ser requisitados pelo juiz eleitoral. Caso uma testemunha ou alguém que detenha a posse de documento ou que possa produzir provas durante aquela dilação probatória que é garantida ao candidato não obedeça àquela ordem proferida pelo juiz, aquela decisão judicial, pode ensejar, inclusive, no crime de desobediência. Nós já estudamos no nosso curso os crimes eleitorais, então podemos citar mais um deles, que é o crime de desobediência, que pode, sim, ensejar, inclusive, o mandado de prisão. Então, ainda que você não seja candidato, não esteja participando ativamente daquela eleição, mas se for notificado, intimado para ser testemunha ou para apresentar algum documento que esteja sob a sua posse, que possa ajudar aquele candidato a confirmar os requisitos por eles necessários para participar daquele pleito eleitoral e você não oferecer, não fornecer o documento ou não comparecer no dia da audiência ou no dia da sua oitiva, você pode sim ser configurado o crime de desobediência, podendo chegar a um mandado de prisão. Então, cuidado, fiquem atentos às determinações judiciais. Ultrapassada a fase dilatória, o juiz eleitoral, lembrando, né, desses prazos tão corridos que a gente trabalha na justiça eleitoral, tem 3 dias para proferir a sentença. Após esse prazo, proferida a sentença, ainda é oportunizado ao candidato fazer o seu recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, garantindo a plenitude de defesa, a ampla defesa e o contraditório constitucionalmente previstos. Vamos agora à próxima ação eleitoral que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que é a ação de investigação judicial eleitoral, que é conhecida como a AIJE. Ela tem como objetivo preservar a probidade nas eleições, preservar um processo eleitoral escorreito, um processo eleitoral com transparência. E ela pode trazer tanto ilícitos cíveis como ilícitos penais. Então, ela serve para pegar aquele candidato ou aqueles eleitores que praticam atos incompatíveis com o processo eleitoral. Podemos citar como exemplo o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, o abuso de autoridade. Todos esses são passíveis da IJE, passíveis de investigação por essa modalidade de ação. Lembrando que é legítimo ativo, né? Podem impetrar, podem entrar com esse tipo de ação os partidos políticos, os candidatos, as coligações, inclusive o Ministério Público Eleitoral, que é o titular da ação penal também, como a gente já viu na última aula.
Julgada procedente essa representação, depois de observado toda a dilação probatória, toda a ampla defesa e contraditório, pode ensejar a cassação de um registro de candidatura e até mesmo em situações mais críticas a inelegibilidade daquele candidato por 8 anos. Vamos tratar agora da terceira modalidade de ação eleitoral, que é a ação de impugnação ao mandado eletivo, a AIME, assim conhecida. Ela já visa tirar aquele candidato eleito de um mandado eletivo obtido através de um abuso de poder econômico, um abuso de autoridade, um abuso político. Aquele candidato que não observou as regras da campanha eleitoral, as regras do processo eleitoral e visa sempre garantir o bem jurídico protegido pelo sistema eleitoral, garantir a transparência e a probidade nas eleições. Os legitimados ativos para propor esse tipo de ação são os mesmos da RJE, como candidatos, partidos políticos, Ministério Público, coligações. Lembrando que eles podem entrar sozinhos, ajuizar uma ação sozinha, ou em litisconsórcio, que é quando todos eles entram com o mesmo objetivo. Os prazos eleitorais, é importante destacar que eles não suspendem ou interrompem em finais de semanas e feriados. É sempre bom lembrar que os prazos, apesar do Código de Processo Civil estabelecer que agora só podem contar prazos em dias úteis, o processo eleitoral, como a gente já cansa aqui de mencionar, visando a celeridade, ele é contado em dias corridos, com a exceção daquele prazo terminar em dia não útil, e aí ele posterga para o primeiro dia útil seguinte. Julgada procedente, a AIME, aquele candidato ele é cassado e todos os votos por ele obtidos são nulos. Então, aquela campanha por ele realizada de forma irregular, sem observar os requisitos e a legalidade de um procedimento eleitoral, ela é anulada e aquela candidatura é cassada. Por fim, nós temos as representações e reclamações, que são o maior quantitativo de demanda, que são todas aqueles atos que a gente observa de irregularidade, seja um crime eleitoral, seja um descumprimento de um requisito eleitoral durante a campanha, e são feitas reclamações e representações junto à Justiça Eleitoral para que informe um órgão fiscalizador de que aquele candidato ou aquele partido político não vem cumprindo com o que a lei determina. Encerramos agora mais uma mini aula do nosso curso de Direito Eleitoral, passando brevemente sobre as ações eleitorais e te esperamos no próximo aula.